Sejam muito bem-vindos ao Elo Dental Cast. Estou aqui mais uma vez com minha ilustríssima e belíssima esposa, Lara Guiar. Gente, como tá romântico. Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do Elo Dental Cast. Hoje estamos com um episódio muito bacana. A gente vai entrevistar a doutora Carol Nobre, que está aqui com a gente. E Carol vai falar sobre gestão e vendas, não é isso, Carol? Isso. Então, ela vai dar insights incríveis para você que tem consultório, que tem dificuldade de apresentar orçamento, que tem dificuldade de fazer o processo de venda com o seu paciente. Então, a gente vai conversar sobre isso hoje e eu tenho certeza que você vai sair transformado desse episódio. Até porque esse assunto não se ensina na faculdade, na verdade. É um tema que a gente sabe muito pouco ao sair da faculdade. A gente sabe bem, ou pelo menos deveria saber bem a parte técnica, mas a parte de gestão, marketing, empreendedorismo não é nos ensinado. E até uma pauta, uma bandeira que eu levanto, que eu acho que as universidades deveriam sim colocar isso na grade. Deveria ter uma cadeira ali que falasse pelo menos o início, pelo menos a base, para que a gente não saísse tão verde da faculdade. E Carol parece, né, Carol, que tem uma história aí sofrida, né, Carol? Sofrida. Eu vou apresentar a convidada, calma, que eu estou introduzindo. Carol tem uma história aí que é bacana e eu acho que ela vai trazer para a gente essa história dela, como é que ela conseguiu criar, e aí, digamos assim, um método, né? Criou um fluxo de trabalho, ela criou uma forma de você, dentista, poder conseguir fazer suas vendas, conseguir fazer sua gestão, conseguir treinar a sua equipe, conseguir receber o seu cliente. Então, vai ser um papo muito legal e seja muito bem-vinda, Carol. Por favor, agora se apresenta oficialmente. Muito obrigada. Eu sou, como eles falaram, né? Eu sou Carol. E muito obrigada pelo convite. Fico muito satisfeita, porque compartilho de muitas ideias com vocês, da forma de trabalhar, da forma como vocês encaram uma profissão, entendendo que a odontologia traz sim resultado. Entendendo que a parte técnica é importante, mas entendendo também que existem muitas habilidades, que são habilidades que a gente não aprende na faculdade, que faz com que cada um se diferencie no mercado. Então, agradeço esse espaço aqui para vir falar sobre esse assunto. A gente que agradece, Carol. Então, conte pra gente um pouco da sua história. Como é que você chegou na odontologia? Assim, como é que você escolheu odonto? Você sempre quis odonto? Sempre foi minha paixão, sempre sabia o que eu queria. E depois que você se formou, como foram esses primeiros passos aí? Como é que foi esse início de profissão para você? Então, a odontologia não surgiu na minha vida como um sonho. Então, eu nunca sonhei em ser dentista. Por quê? Porque na época que eu estudava para vestibular, eu imaginava, como ainda é hoje, que a odontologia fosse um curso muito caro. Então, não era uma coisa que era acessível para mim. Eu sempre estudei em escola pública. Minha família tinha uma condição que não era uma excelente condição e que não conseguia bancar uma faculdade desse nível, né? Com a quantidade de materiais, enfim. Então, a odontologia, ela nunca foi um desejo. Eu nunca pensei, meu Deus, quando eu crescer, quando eu for fazer faculdade, eu vou fazer odontologia. Não. Eu me apaixonei mesmo pela odontologia quando eu comecei a vivenciar a odontologia. E eu escolhi fazer vestibular. E eu escolhi fazer o vestibular quando eu pensei em quais seriam as profissões que poderiam mudar a minha realidade social. Poderiam mudar a vida, a sociedade, o meio que eu vivia. Então, eu tinha isso muito claro desde nova, de que eu precisava estudar para ter ascensão social. Então, a odontologia, ela ainda, hoje, ela já traz um crescimento, vamos dizer assim, que funciona como uma escala, né? Funciona como uma escada para você subir o seu nível social. Imagina naquela época, 15, 20 anos atrás. Sem dúvida. Então, foi assim. A odontologia surgiu mesmo como um projeto de vida, mas não relacionado à parte técnica da odontologia. Porque, naquela época, eu nem sabia o que era direito. Eu sabia que tinha que cuidar de dentes, mas a gente só sabe a realidade da faculdade ou da sua profissão quando você começa a atender. Então, minha vida começou assim, na odontologia. E aí, eu saí da universidade, de uma maneira, eu vou tentar ser breve, porque senão eu vou contar milhões de coisas aqui que eu falo pelos cotovelos, Eu vou tentar contar de uma maneira resumida. Eu me formei pela Universidade de Brasília, conheci meu marido no último ano e vim morar em Natal. Seu marido é dentista também? Meu marido não é dentista, ele trabalha com hotelaria. Não tem, quer dizer, na época ele trabalhava com hotelaria. Hoje ele trabalha com uma academia.
Mas vim para Natal, na época ele já morava aqui, ele é brasiliense, mas morava aqui porque na época o ramo era turismo, o ramo principal. E vim morar em Natal. Quando chegou aqui em Natal, eu fui trabalhar no Alecrim. Então, Alecrim, eu procurei naquela época, nos classificados, um emprego. Que né, é triste eu falar que existiam classificados, mas procurei no classificados. E encontrei um emprego numa clínica popular. E aí, me encantei por aquele negócio, que era muito paciente, muito dinheiro vivo entrando. Aí eu falei, meu Deus, é esse negócio aqui que eu quero, é isso aqui que eu vou seguir. Aí, como todo mundo, eu busquei me especializar. Então, eu fiz... A minha primeira especialização foi em Bauru, porque eu ganhei uma bolsa. Eu tinha um dentista que trabalhava aqui e eu consegui, ele viu meu trabalho, falou, eu ofereço uma parte de uma bolsa. Então, a minha primeira especialização foi em São Paulo, eu fiz dentística, numa época que ninguém queria fazer. Aí você ficava indo e vindo? Indo e vindo, 2 anos. Eu não sei se vocês se lembram, na época que tinha passagem a R$50. Eu não sei se lembra da Gol. Não era da minha época essa. Então, eu não posso falar, porque tinha passagem que era R$50. Então, eu digo que eu ficava, eu trabalhava para pagar a passagem de R$50. Então, eu passava uma semana lá e 3 aqui. Aí, fiz a especialização durante 2 anos. Depois, eu decidi que eu ia fazer mestrado. Aí, passei para o UFRN, só que eu era um mestrado em odontologia social. Aí, graças a Deus, eu tive um colega que chegou e falou, Carol, odontologia social não é um ramo que vai te trazer grandes resultados. Pode te trazer grande satisfação profissional, mas eu te conhecendo, não é isso que você quer. E aí, eu não fiz o mestrado. Grande amigo, Sérgio Azevedo, inclusive. Sim. E aí, foi ele que me orientou nessa época. Ele falou, Carol, se você não fazia, você tem muito potencial. Enfim. Aí, não fiz, mas entrei em outro mestrado. Aí, fiz o mestrado, depois fiz especialização em prótese e caí no mercado. Nessa época que eu fiz especialização em prótese, eu não tinha só aquela ideia física de que o modelo de negócio que eu deveria seguir era o modelo de clínica popular, atendimento de plano de saúde, volume de paciente, muitas pessoas trabalhando para mim. Pronto, aí eu tirei um empréstimo e resolvi montar uma clínica. Então, eu tinha uma clínica que tinham muitos consultórios, 8 dentistas trabalhando para mim e eu trabalhava como gestora. Então, no seu primeiro negócio, você já começou com 8 pessoas trabalhando com você. Isso. Mas, né? O primeiro foi numa popular. Mas espera aí, que eu pulei um pedaço. Na verdade, eu comecei na clínica popular e depois eu arrumei um PSF. Sim. Então, enquanto eu estava fazendo as especializações, eu tinha um PSF. Né? Que me dava um respaldo ali. E aí, depois, quando eu falei, agora eu vou montar meu próprio negócio, quando eu fiz a segunda especialização, foi que eu falei, agora chegou a hora. Eu me senti preparada. Por quê? Porque clínica popular tem muita prótese. Então, eu falei, cara, preciso fazer uma especialização em prótese para dar conta desse negócio aqui. E aí, foi quando eu montei essa clínica e a minha grande ideia, o que eu consegui executar, era atender muitos planos de saúde. Então, eu cheguei a atender, 8, 10 planos de saúde. Eu fiquei bem conhecida assim na região, era uma clínica que tinha uma estrutura boa, mas era um modelo de negócio bem difícil, onde eu aprendi muitas e muitas coisas. Atendia uns 30 por dia. Atendia muitos pacientes, porque o que acontece? A ideia que a gente tem quando a gente tem uma clínica dessa e que atende plano Quanto mais, melhor. Quanto mais paciente, melhor. E eu vou vender procedimento particular para aquele paciente que está vindo pelo plano. Só que tem uma coisa que a gente esquece completamente. É que esse paciente do plano, ele paga um valor muito baixo. Então, quando você vai oferecer um procedimento particular, esse procedimento particular, na maioria das vezes, ele também tem um valor muito baixo. Então, a margem de lucro é muito pequena quando ela existe. E tem também, cara, eu acho a questão da venda. Pelo menos a gente passou por isso. Porque a gente, quando vai atender um paciente particular, a gente tem uma consulta aí de 1 hora, você cria um relacionamento com o paciente, você consegue vender, demonstrar plano de tratamento, conversar, criar um vínculo e oferecer aquele tratamento. No paciente de plano, que você atende por volume, você às vezes tem ali 20 minutos para consulta. Então, para você criar um vínculo com o paciente de plano, a ponto de conseguir convencê-lo a fechar um tratamento alto, é também bem mais difícil. É muito difícil, porque você não consegue em 20 minutos estabelecer um relacionamento com aquela pessoa, como você disse, e o próprio sistema, ele te corrompe. Essa questão de 20, 30 minutos, o sistema te corrompe. Por quê? Você só tem aquele tempo e o que você faz? Você só olha
o que está muito evidente. Você só olha a cavidade aberta, você só olha a cárie, onde tem ausência de dente. Então, acaba que o seu tratamento, ele fica um tratamento que deixa a desejar, né? O seu planejamento deixa de desejar. Se o planejamento deixou a desejar, se o diagnóstico não foi completo, automaticamente a entrega que você tem é ruim. E era justamente isso que acontecia na clínica popular. No círculo... Não, né? círculo. Vicioso, né? Que a tendência é um problema grande aí acontecer. E aí você talvez tenha começado a perceber isso com um olhar já diferenciado. Porque não é todo mundo que tem esse olhar. Pô, vou abrir uma clínica para ter 8 dentistas trabalhando para mim. Já é uma visão de negócio bem, assim, fora da curva, né? Ninguém... Eu fui corajosa. Corajosa. Não, eu não sei se... Eu não indico essa coragem para as pessoas, não. Mas aí você abriu, trabalhando e tal. E aí trabalhei, e aí sentindo que eu estava enxugando gelo, o faturamento era alto, não tinha lucro, porque o gasto era muito alto. Então, não tinha lucro, eu ficava enxugando gelo e eu não entendia aquilo ali, porque eu não tinha experiência. Aí, o que eu percebi? Eu percebi que quando eu fazia as primeiras consultas... A conversão dos planos de tratamento em faturamento, elas eram muito mais altas. Aí, o que eu fiz? Eu falei, gente, porque antes eu era só gestora, certo? Aí, o que eu comecei a ver? Se eu estou fazendo a primeira consulta, estou convertendo, eu vou fazer as primeiras consultas, determinar os planos e entregar para os dentistas fazerem dentro de cada especialidade. E aí, a clínica começou a dar certo, Aí, o que eu fiz? Paulatinamente, eu fui reduzindo a quantidade de planos de saúde e aumentando a quantidade de atendimentos particulares, que era a realidade que eu vinha lá no Alecrim. Porque no Alecrim não atendia plano de saúde. No Alecrim, era atendimento cash, dinheiro. Era isso que eu via. Só que eu não sei o que aconteceu, que na minha época, na minha vez, eu simplesmente... Falei, plano de saúde é uma coisa maravilhosa. Mas, enfim, aí eu mudei essa forma de trabalhar, só que aí eu comecei a ter um outro problema, que foi o problema de... eu me sentia frustrada porque eu não conseguia realizar ou fazer a odontologia que eu estudei. Então, aquela odontologia... dentística, Isso. Né? Então, eu queria muito detalhes, eu queria as melhores resinas, eu queria o melhor adesivo. E aí, eu não conseguia proporcionar isso para a clínica. Por quê? Porque os valores não fechavam. Entendeu? E aí, eu ficava frustrada com a odontologia e a entrega. E o que acontece muito? Em clínicas onde você não consegue ter esse controle, onde, às vezes, o material não é o mais adequado, é que você tem uma quantidade muito grande de retrabalho. Então, eu comecei a vender muito... Mas eu comecei a ter muito problema. Problema de retorno, porque a rotatividade dos dentistas era grande. Normalmente, clínica popular é assim. Né? Porque os valores que você recebe não são valores altos. Então, o dentista ele tem um tempo ali. Ele passa um tempo e segue o caminho dele, porque ele tem uma evolução. Então, eu comecei a ter problemas com essa questão, vamos dizer assim, uma questão de satisfação pessoal. E aí, eu tomei uma atitude e falei assim, gente, seguinte, funciona. Odontologia é bom? É. Só que eu tenho que aumentar a minha margem de lucro, eu tenho que trabalhar com outro segmento de mercado, eu tenho que trabalhar com procedimentos ou com tratamentos onde o ticket é mais alto. Trabalhar com pacientes que realmente possam pagar procedimentos particulares. Aí foi quando eu primeiro aluguei um período numa clínica. Eu procurei uma clínica que estivesse alinhada com aquele público que eu queria atender. Na região que você queria. Na região, que foi aqui em Petrópolis. Aí eu procurei... O pessoal no mercado fala assim, pivotou, né? Você deu uma mudança completamente de negócio. Você tinha um negócio que você tinha grande volume, com profissionais trabalhando para você, e aí você nem era feliz ali, porque você não estava exercendo odontologia de qualidade, fazendo aquelas restaurações que você tanto aprendeu, aí fez mestrado e tal, detalhe. E aí você percebeu que isso não era rentável. E aí já é uma dica para quem está nos escutando, né? Onde é que você está? O que você está fazendo? Você já fez conta, né? Já parou para saber quanto é a sua hora? Já parou para saber quanto é o custo de você atender ali? Que às vezes você ganha aquele dinheiro, pensa que está sobrando, mas no final do mês começa a faltar e vira uma bola de neve crescente. E aí, quando você percebeu que isso não era rentável, você então abriu outra clínica, em outro lugar e trabalhou sozinha. Na verdade, primeiro eu comecei alugando horários em uma clínica. Qual era o objetivo de fazer isso? Era que eu conseguisse, ao mesmo tempo, ir migrando. Então, eu aluguei esse lugar e comecei, de fato, a atender pacientes particulares.
foi na mesma época que eu comecei nas redes sociais. Então, as redes sociais, elas impulsionaram. Era numa época, acho que foi por volta de 2015. Foi numa época que dentista ainda não aparecia nas redes sociais, dentistas não utilizavam as redes sociais como ferramenta. O Instagram era só para postar foto de comida. Era só para né? fotar. Eu lembro que quem me apresentou o Instagram foi uma paciente minha. Que era uma paciente que hoje é influencer aqui na cidade. Que ela chegou e falou assim, Carol, você tem que estar no Instagram. Aí eu olhei pra ela, até o nome, eu me lembro que eu achei estranho. Eu falei, que é isso, Instagram? Aí ela, Instagram, você faz uma conta e não sei o quê. E eu comecei como todo mundo, uma conta pra olhar o que tinha lá dentro. Né? Olhar as outras coisas, olhar as outras pessoas. Então, eu entrei por causa de uma paciente minha e fui me desenvolvendo nessa área. E eu posso dizer para vocês que uma das coisas que alavancou a minha carreira, que me tornou uma pessoa, não com autoridade, mas eu digo que me tornou reconhecida entre os pacientes e entre os colegas, foi justamente eu conseguir mostrar o trabalho que eu fazia através das redes sociais. Então, as redes sociais foi um ponto de inflexão para você, né? Foi. Elas deram uma virada aí de chave de movimento aí no seu consultório. Usar o Instagram como uma ferramenta, né? Como uma ferramenta de trabalho. Uma ferramenta. Que até hoje tem muita gente que ainda tem como é que eu posso dizer? Tem um preconceito, né? Eu tenho colegas dentistas que falam assim, quem está usando o Instagram é para aparecer, ou porque está precisando muito, ou porque não está conseguindo paciente, aí precisa aparecer no Instagram. Gente, isso não é verdade. Hoje, o mercado mudou, a odontologia mudou, e é o que a gente mais fala aqui nesse podcast, é dessa importância de você estar atento às ferramentas que existem desde o Instagram para trazer pacientes, e você com certeza também deve ter ferramentas para trabalhar esse paciente. Existe CRM agora, né, que é uma palavra difícil aí, mas que são um relacionamento... Tem em inglês, Central né? de relacionamento. Central de relacionamento, enfim. E marketing de relacionamento. Eu acho que é do inglês, mas resumindo, é uma ferramenta que você acompanha o seu paciente no seu consultório, se ele veio, se não veio, se ele faltou, a mensagem que você vai mandar para ele. E como é que você, então, resolveu, depois de passar por esse perrengue aí de mudança, como é que você começou a ver, então, o seu consultório crescer e você deixou o outro consultório? Como é que foi esse momento que você viu assim, que agora eu posso sair de vez do que não está dando certo e agora eu vou focar aqui? E o que você usou nesse início para a coisa crescer? Então, eu fiz essa transição, eu vendi a minha clínica popular e entendi, eu comecei a entender como funcionava o atendimento ou as consultas particulares. Então, eu entendi que a primeira consulta era extremamente importante. Era o momento de decisão. Né? Era o momento de decisão. Depois que eu entendi que a primeira consulta era importante e que isso fazia muita diferença nos resultados, eu comecei a entender outras questões relacionadas à gestão e marketing. Então, o marketing, que era a internet, que eu já entendia que era uma ferramenta, e outras questões relacionadas à gestão. Quando chegou na época da gestão, mesmo sem eu entender exatamente o que seria, eu contratei empresas de consultoria. Eu falei, gente, eu preciso organizar esse consultório. Eu trabalho com sistema de gestão tem muitos anos. Desde a clínica popular que eu tenho sistema de gestão. Inclusive agora, tem 2 meses, eu troquei meu sistema de gestão. Meu sistema de gestão antigo era bom, mas ele não tinha CRM bem definido, né? Ele não tinha CRC, então ele deixava um pouco a desejar. Então, eu troquei meu sistema de gestão. Então, eu trouxe essas empresas para que elas organizassem o meu consultório e organizassem o processo. Então, junto com eles, eu entendi como que eu ia fazer aquela engrenagem funcionar. A engrenagem levando em consideração não só a parte de gestão, que eu acabei de falar, mas também a parte de marketing e vendas. Vendas muito relacionada à primeira consulta. E aí, quando esse paciente chegava, eu acho que eu vi na internet uma vez você fazendo uma campanha de clareamento, né? Uhum. E eu acho que nos bastidores, a gente conversando, você falou que foi um perrenguezinho, porque foi muito boa, trouxe muita gente, mas a equipe não estava preparada. Foi Nesse momento que você entendeu que também treinar a equipe era importante? Muito importante. Foi assim... A gente tinha eu tinha alguns pacientes na época, essa mesma paciente que me falou do Instagram, ela foi uma das pacientes que eu já atendia, que já eram minhas pacientes particulares, mas que elas eram
influenciadoras na cidade. Na época nem tinha esse nome. Na época era uma blogueira mesmo, que fazia isso, blogueirinha e tal. E aí, a agência que trabalhava comigo na época deu a sugestão. A gente teve a ideia de fazer uma campanha de clareamento. Aí eu falei, tá, como é que vai ser essa campanha? Aí a gente vai falar, essas escolhidas, eram 4 meninas, essas escolhidas vão fazer stories falando de como que elas fazem os tratamentos e falando do resultado. Então, a gente soltou isso ao longo de 4 semanas. Elas fazendo stories, simultaneamente. Então, hoje a gente entende que elas fazendo simultaneamente, elas atingiam vários públicos, né? Várias bolhas. Então, elas faziam. E no último dia da campanha, todas elas fizeram stories mostrando os resultados e colocando um quiz no final. E esse quiz era um quiz que fazia com que a pessoa que estivesse assistindo entendesse se o clareamento era um bom tratamento para ela ou não. Então, tinha perguntas como... Tipo assim, dentro do quiz, eram 10 perguntas. Tinha pergunta assim, alguma vez você já utilizou aplicativos para mudar a cor do seu dente? Né? Para postar alguma foto? Aí a pessoa colocava sim ou não. Perguntas como essa, no final, tinha um score. E de acordo com o score, tinha... Olha, você é um bom candidato. Talvez o tratamento clareador seja uma boa opção para você. Aí tinha um botão, um link, e levava para o WhatsApp da clínica. A gente imagina que foi maravilhoso. Foi orgânico, foi natural, eram pessoas reais. Naquela época, a gente tem muita noção disso hoje, mas naquela época a gente fazia. Era intuitivo. Né? Era intuitivo. Vamos fazer. Gravando aí as oportunidades. E aí deu super certo, só que não deu certo. Por quê? Deu certo assim, porque movimentou, ficou falado. Chegaram muitas mensagens no celular da clínica, mas de fato tiveram tantas marcações de consulta. Então foram muitos contatos e poucos agendamentos. Porque o objetivo... Naquela época não tinha essa consciência. Você não sabia fazer essas métricas, entendeu? Então, tipo assim, foi sucesso. Sucesso o quê? Quantos clareamentos? A pessoa veio aqui e fechou, efetivamente. Mas aonde estava o problema? O problema estava justamente... O gargalo estava justamente no meio. Porque se você pensar no fluxo universal de compra de tratamentos... que eu vou falar um pouco para vocês, que é assim, o que acontece em todos os consultórios. Em todos os consultórios, ele sendo um consultório pequeno ou um consultório grande, o fluxo é o mesmo. É um fluxo, é um funil de vendas. Então, você atrai o paciente com alguma ferramenta, ou ele chega através de indicação, ele entra, ele tem alguma informação a respeito de você. Às vezes, ele tem contato, aí ele guarda a sua imagem. Tem contato de novo, ele... Opa! Aí tem contato de novo, ele... Poxa, ela já é uma pessoa, gostei, já vou começar a considerar. Até o momento que ele chega e aperta o botão lá do seu Instagram, o link, e entra em contato para agendar uma consulta. Então, existe o primeiro momento de atração, o segundo momento que ele entra em contato, que você vai converter o contato em consulta, e o terceiro momento é quando ele chega no seu consultório. Eu chamo de 3 interações. Então, a jornada de compra de qualquer consultório é essa. Isso. O paciente, ele tem que ser atraído, seja lá por que motivo for, ele tem que entrar, ele tem que passar pelo agendamento e depois ele tem que converter em consulta. Então... Nesse momento, eu percebi o quê? Poxa, tá legal a questão das redes sociais, fizemos, né? Deu certo. Gol. Mas aí, quando chegou, a secretária não estava preparada para responder. Entende? Então, ela não conseguia converter em consulta. Então, não foi sucesso por causa disso. E aí, eu entendi que eu tinha que entrar mais a fundo nessa questão de treinamento. Que é muito comum até a pessoa falar assim, quanto é? Né? Não. Só manda assim a pergunta, quanto é? Quanto é? Ou então pergunta assim, qual o valor da consulta? Aí a secretária vai e coloca 450, a pessoa não responde nunca mais. Eu vi até um meme, existe um meme no Instagram, não sei se você viu, que é tipo assim, se o meu paciente do Instagram fosse na vida real, aí a pessoa entra na clínica, abre a porta, vai na recepção, quanto é? Tanto, aí sai correndo de volta, assim, aí a recepcionista fica assim, sem entender, né? Porque no Instagram, normalmente os leads que vêm assim, né? Vai, pergunta, e se você não tiver uma maneira de treinamento, de se relacionar com ele, que é o gargalo ali da nossa atendente, da recepcionista, aí não passa. Geralmente, quando chega até você, aí você consegue, é mais fácil de converter. Mas aquele gargalo ali das recepcionistas, como foi que você trabalhou isso aí? Como é que você fez? Porque essa é uma dúvida de muita gente, hein? Quem está escutando agora deve estar assim, certo, então, como faz? Se não é para dizer o preço, ou se é para dizer o preço, como é que faz agora? O paciente chegou, você fez uma campanha, ou você está tendo muita chegada de paciente, mas eles estão sumindo. Onde é que está o erro aí? Eu digo que
a sua secretária, a principal característica dela quando ela vai receber alguém, um contato, ela tem que ter um interesse genuíno. Por quê? Porque muitas vezes você treina a sua secretária para ela ser o quê? Rápida, ágil. Então você fala assim, quando a pessoa perguntar o preço, você não pode passar 10 minutos, você tem que responder. Né? Só que muitas vezes ela responde de qualquer jeito. Ela copia e cola o script, porque a gente trabalha com estrutura de script. Então ela vai, copia e cola o script e pronto, o trabalho dela, beleza, eu fiz meu trabalho, eu respondi aqui, a pessoa não respondeu do outro lado. Quando tem script. Tudo bem. Quando tem então script. você me perguntou assim, como que eu comecei a trabalhar nisso? Eu comecei a ver a importância disso nessa época e eu comecei a pegar o WhatsApp da secretária e ver o que as pessoas perguntavam, como que elas perguntavam. E eu escrevi a resposta. E na época, eu lembro que eu tinha uma coordenadora de tratamentos que ela olhava para mim, que na época ela nem entendia direito o cargo dela. Ela olhava para mim e falava assim, doutora, mas por que você está escrevendo? Aí eu falei, cara, isso aqui vai me servir algum dia. Eu falei para ela, que eu não tinha noção de que um dia eu ia ajudar outros dentistas a fazer isso. Eu falei, não, cara, isso aqui eu vou ter porque quando você for embora vai ter outra funcionária. E eu vou ter que passar a mesma coisa. Então, é melhor escrever. Por quê? Porque se eu não escrever, vai estar na minha cabeça, na loucura do dia a dia, eu nunca vou passar correto. E eu comecei a fazer lá naquela época a estrutura dos scripts que a gente utiliza hoje. A gente chama de processo, né? A gente teve um episódio aqui no podcast que a gente falou sobre isso. E eu tinha sempre essa visão de que processo era algo que era para grandes indústrias, grandes empresas. E não, dentro de um consultório, só você e sua funcionária tem que ter um processo, tem que estar tudo anotado, tudo documentado, para que, por um acaso, você não esteja num dia, ou sei lá, teve uma convidada nossa que estava grávida, ela estava se preparando para ter bebê, ou sua funcionária, você troca de funcionária, adoece, tem que ter aquilo ali tudo documentado, tudo feito processo, para que outra pessoa consiga fazer do mesmo jeito, com o mesmo padrão. Porque se está tudo só na sua cabeça, é só você. Aí vira, você não pode... Você não consegue replicar. Outra Exato. pessoa não consegue replicar. A pessoa que vem, ela não consegue replicar. Então, eu coloquei essas empresas de consultoria dentro do consultório. Eu sempre fiz, assim, muitas loucuras. Os colegas sempre falavam assim, gente, Carol, você tem juízo, não? Eu falei, cara, isso vai me servir. Eu tenho certeza. Várias coisas que eu fiz, eu falo assim, isso vai me servir 1 hora. Eu falava, eu vou encontrar... a recompensa por isso que eu tô fazendo. Então, essa questão dos scripts, eu coloquei uma empresa lá e eu infernizei o cara da negócio. Porque eu queria tudo bem detalhado, o meu jeito, colocando a minha identidade ali na forma como a secretária falava. E isso trouxe um resultado e traz um resultado absurdo. E o que acontece? Os dentistas, além de negligenciar, eles acham que é uma coisa muito difícil. E o que acontece? Pior, eles negligenciam, acham que é muito difícil e querem tudo pronto. Para quê? Para a secretária só fazer copia e cola. E não é só copia e cola. Ela tem que ter um script para ela ter um trilho. Ela tem que ter um caminho. Por quê? Porque ela tem que saber quais são as informações que ela tem que passar que são relevantes, que vão gerar valor antes de você falar o preço. Mas ela tem que colocar isso de maneira estratégica e inteligente dentro da conversa. Então, o que a gente vê? Quando eu faço alguma entrevista que a secretária, poxa, essa secretária sabe falar... Poxa, ela sabe escrever, porque você precisa de uma secretária que sabe escrever. Você não pode colocar uma secretária que escreve errado. Isso. Né? Então, quando eu vejo uma pessoa bem treinada, muitas vezes ela é ágil, mas ela não é eficiente. No sentido de que o resultado é o quê? Eu não quero que você seja só rápida. Eu quero que você se interesse pelo paciente. Eu quero que ele se lembre, poxa, entrei em contato, a pessoa me deu atenção, ela respondeu. Por mais que você não marque naquele momento, a pessoa fala, olha, eu vou verificar o meu melhor horário e tal. Aí depois você tem os scripts que eu chamo de repescagem, que é onde você volta naquela conversa e fala, olha, já tem um horário disponível aqui para você, enfim. Então, essa questão da questão desse gargalo dentro do fluxo de venda, ela foi resolvida através de scripts. Entendi. E aí, treinamento da equipe. E treinamento da equipe. Eu fui juntando ao longo dos anos, juntando. E aí, quando eu decidi que eu falava, vou ajudar outros dentistas, eu peguei tudo e fui organizando, colocando em caixinhas para falar, esse é o momento que você vai falar isso. Então, por exemplo, a gente, dentro do curso, a gente tem uma plataforma, a gente usa uma plataforma chamada Trello. Trello é uma plataforma de organização que é livre para qualquer pessoa. Mas aí, o que a gente fez? A gente colocou lá dentro uma sequência de trabalho para a secretária. Então, tem a sequência exata lá de como ela desenvolve uma conversa. Na fase que a pessoa entra e agenda, então ela vem e agenda. Depois que ela agenda, tem os processos, os scripts para pré-consulta.
E depois tem os processos e scripts, inclusive para quem agendou e não veio na consulta. Então, como ela vai fazer o resgate desse paciente, como ela vai trazer esse paciente novamente. Por quê? Porque é muito mais fácil você recuperar um paciente que já entrou em contato do que você ir buscar um novo paciente na internet. Mais Isso. fácil e mais barato, Mais né? fácil e mais barato. E aí, Carol, depois dessa jornada, né? Você conseguiu atrair o paciente. Você conseguiu atrair o lead, né? Como a gente chama. Você conseguiu trabalhar esse lead para que a sua funcionária não perca esse lead. Uhum. Mas aí o lead chegou para você. E aí é uma dúvida de muita gente também. E muita gente não sabe o porquê. Alguns, de forma intuitiva, conseguem fazer e fechar tratamentos. Principalmente aqui, trazendo até para o meu lado como reabilitador oral. Quando eu me formei, eu tive a sorte, né, de ter um mentor, de ter professores que abriram as portas para que eu acompanhasse essa consulta e percebesse como ele conduzia, como ele conversava e como era feito esse plano de tratamento, como era criado esse planejamento, mas é muito comum as pessoas terem dúvida. Beleza, chegou, está na minha frente o paciente, ele precisa disso e disso e disso. Eu dou o orçamento e ele acha caro. Ou dou o orçamento e ele não volta mais. Como é que você faz para que esse paciente, depois de todo esse trabalho, não se perca? Como é que você consegue pegar esse tratamento e apresentar para ele de forma que fique impossível dele dizer não para você? Ou pelo menos diminui muito a chance dele dizer não para você. Tem outra questão que, por exemplo, um dentista que está no, sei lá, no PSF, que está atendendo por plano, atendendo numa clínica popular, ele faz consultas rápidas, como a gente já disse, né? 10 minutos, 20 minutos. Aí quando ele diz, não, a sua consulta tem que demorar aí 1 hora. Você acha que você falou pra gente que a sua consulta demora 1 hora, 2? 1h30. 1h30. O que fazer nessa consulta de 1h30, né? Como é o processo que o dentista... Porque eu já passei por isso, assim... Mas eu vou falar o que tanto com esse paciente esse tempo todo, né? Porque eu faço o exame clínico rápido. E a consulta não é só exame clínico. Exatamente. Gente, eu vou falar para vocês que foi muita experimentação. Experimentação. Eu ia fazendo, vi o que funcionava, anotava. Eu fiz isso daqui. Eu usei essa sequência aqui. Primeiro eu falei disso, depois eu falei disso, depois eu falei disso. E aí eu fui testando e vendo qual é a forma que tinha uma maior conversão, né, dos planos de tratamento. Mas se você vai perguntar hoje, de maneira estruturada, você sabe essa sequência? Você consegue falar para que outra pessoa replique e tenha resultados tão bons? Consigo. O que eu chamo de método SIC. Método SIC é o quê? Consulta, interconsulta e consulta. A consulta, a segundo C, que é segunda consulta, ela não é uma consulta de retorno. Certo? Muitas pessoas, a gente é acostumado, principalmente no ambiente médico, a pensar em consulta de retorno. Então, muitas vezes, até no próprio script, você tem que explicar para o paciente a forma como você trabalha. Que é o quê? É 1h30 para a primeira consulta, depois 1h30 para a segunda consulta. Porque se você coloca, você vem para uma consulta, até a forma como você fala mesmo já gera valor, né? Então, você vem para a primeira consulta e depois você tem direito a um retorno. O que as pessoas acham, porque são educadas, muito vindo da parte médica, que a consulta de retorno é o quê? É um encaixe e que vai ser feito rapidamente. É assim que a gente imagina. Então, licença, minha gente. pode tossir. Respira um pouquinho. Meu Deus do céu, eu tô com uma tosse gorda horrorosa. E eu tava, de novo, Segura. chorando. Vai, desculpa, Carol. Não, Vamos lá. tá Consulta, tudo bem. interconsulta. Respira um Nunca pouquinho. aconteceu de eu interromper tanto que foi. Nada, eu tô tá me esperando. olhando? Não, nada. Tô Tá esperando. ótimo. Tá tudo bem. Vamos lá, desculpa, vamos. Né? Consulta, interconsulta. Respira aí. Não, Tá tudo bem? respirei, agora eu tô conseguindo falar. Então, por que consulta, interconsulta e consulta? Na consulta, na primeira consulta, é onde você mais escuta do que fala. Porque você não perguntou assim, como é que eu vou passar? Eu estou acostumada a fazer 20 minutos, uma consulta, como é que eu vou passar 1h30? Eu vou conversar o quê com esse paciente? Então, existe um trilho. Na primeira consulta, você mais escuta do que fala. O dentista é acostumado ao quê? Ele quase não deixa o paciente falar. Ele senta o paciente, coloca na boca, espelho. O paciente não fala, o máximo que ele perguntou foi o nome, qual a sua queixa principal, ok. E ele já começa a vasculhar a boca. É isso. Aí ele olha tecnicamente lá quais são os problemas, coloca num papel e entrega para o paciente. Não gera valor, isso você faz em 20 minutos mesmo.
Né? Então, qual que é a ideia? É você escutar o paciente de maneira genuína e se interessar pelo atendimento. Se interessar pelo problema dele e pela solução. Então, se você me perguntar assim, de uma maneira objetiva, quais são os passos de uma primeira consulta? Primeiro, você faz uma entrevista inicial, que é composta por perguntas abertas. Nessas perguntas abertas, a ideia é você deixar o paciente falar. Por quê? Quanto mais ele fala, mais ele te dá informações para você montar o plano de tratamento dele para a segunda consulta. Gente, isso não é maldade. Isso é o quê? Estratégia para você entregar o melhor tratamento para aquele paciente. Exato. Entendeu? Isso não tem a ver com persuasão, com persistência, com nada disso. Isso tem a ver com estratégia, com intenção. Então, você vai deixar o paciente falar. Você faz perguntas abertas, que são as perguntas que ele não pode falar sim ou não. Então, você não fala assim, você tem diabetes? Isso é uma pergunta fechada. Sim ou não? Tem ou não tem? Não. Seu João, me diz, qual que é o motivo da sua consulta? O que você veio buscar? Como é que eu posso te ajudar? Aí ele começa a falar. Aí você coloca perguntas técnicas no meio. Por exemplo, ele falou, eu usei aparelho. Aí você fala, então me conta. Você usou aparelho durante quanto tempo? Aí ele vai falar, usei o aparelho durante 3 anos. Qual foi o tipo de aparelho que você utilizou? Você ficou satisfeito com o tratamento? Ele dá informações importantíssimas em relação ao tratamento, em relação ao profissional, em relação a como ele foi tratado, em relação a como ele gostaria de ter sido tratado. Então, normalmente um paciente de ortodontia, quando ele está insatisfeito, ele te conta tudo. Ele te conta tudo. Ele fala, eu não gostei porque demorou muito, e o dentista não falava para mim, eu ia nas consultas e ele não me dava um final. E eu fiquei... meu tratamento passou 1 ano e meio e ele sai mais chateado com o dentista porque o dentista não deu satisfação para ele do que o tempo que ele passou. Entende? O tratamento em si. Então, isso vai muito de você escutar o paciente na primeira consulta. Por quê? Porque esse é um paciente o quê? Que gosta o quê? De satisfação. Então, você já... Exato. Então, você já tem que guardar isso, o quê? Para fazer a apresentação no segundo momento. Então, nesse momento inicial, entrevista inicial são perguntas abertas. Depois você passa para perguntas... Isso dentro da primeira consulta. Para perguntas abertas e fechadas. As perguntas abertas e fechadas, elas têm o objetivo também de dar informações, mas que o paciente não divague tanto. E as perguntas fechadas, elas trazem respostas não óbvias por trás da resposta óbvia que o paciente te deu. Explica melhor. Exato. No sentido assim, por exemplo, tem uma pergunta dentro da anamnese que eu fui testando, que eu pergunto assim para a pessoa. Eu falo assim, então, dona Joana, eu gostaria de saber se você já fez alguma cirurgia grande assim que você queira relatar. Primeiro, que o dentista não pergunta de cirurgia grande que queira relatar, não pergunta de cirurgia. Né? Ele pergunta se você extraiu o dente, se você fez um terceiro molar. Aí a pessoa fica olhando para mim. Aí eu pego e falo assim, então, mas deixa eu te explicar uma coisa. Se for mulher, na maioria das vezes, ela responde. Se ela tiver feito lipo, ela responde. Se ela tiver colocado prótese de silicone, ela responde. Se ela usar implante hormonal, muitas vezes ela fala, não, eu nunca fiz cirurgia, não, mas eu coloquei um implante hormonal. Conta. Entendeu? Isso vai lhe dando pistas. Isso. Aí você fala assim, poxa, mas o que isso tem a ver com odontologia? Tem tudo a ver com odontologia. Porque você está tratando o perfil comportamental e socioeconômico daquele paciente. Com uma pergunta. Então, às vezes, o paciente fala e o dentista vai deixando passar. Entra por aqui, ele só entendeu o quê? Que ela botou um implante hormonal. Gente, uma pessoa que utiliza um implante hormonal é uma pessoa preocupada com a estética na maioria das vezes ou preocupada com o bem-estar. E ela está interessada em investir, porque implantes hormonais não são baratos. É uma pista. Ela é preocupada com saúde, ela é preocupada com a vida. Pacientes que fizeram plástica também são pacientes que já disponibilizaram um valor relativamente alto para cuidar da beleza. Então, se essa pessoa chegou no seu consultório com uma queixa real e uma necessidade real de laminados, você vai ser muito assertivo se você propor laminados. Diferente vai ser se você fizer uma pergunta, né, dentro dessas perguntas abertas e fechadas, e ela falar assim... Ai, não, eu sou super natural, eu não gosto de nada que mexe no meu corpo. Não quero fazer cirurgia. Não quero, eu tenho medo de tudo, eu tenho medo de agulha, eu não consigo ficar deitada há muito tempo, eu tenho agonia das pessoas mexendo na minha boca. Se a pessoa falou um negócio desse pra você, você vai colocar um tratamento de alta complexidade que ela tem que vir, muitas vezes, que ela vai ter que desgastar o dente. Não vai. Aí o que acontece? Você dá um tiro no pé.
Aí você não entende. Fala assim, poxa, era um tratamento indicado. Ela tinha indicação. Só que ela não tinha a situação, o Vontade, perfil. Se a pessoa tem indicação, mas ela não tem vontade, gente, não combina. Não combina. O paciente não vai fechar. E o pior, aí ele fica achando o quê? Principalmente se for procedimento estético, que você está tentando empurrar tratamento. Ele fala, gente, mas eu falei pra ela que eu não gosto de desgastar o dente. Ela vem com uma proposta que eu tenho que desgastar todos os meus dentes. Entendeu? Ela fica chateada, ela fica com uma impressão ruim. Então, nesse momento é que você colhe as respostas que não são óbvias e vai guardando, né, no seu bolsinho para você utilizar nas próximas consultas. Depois desse momento, você faz o protocolo fotográfico, explicando para esse paciente de maneira objetiva o objetivo das fotos. Por quê? Porque muitas vezes, eu já escutei vários colegas, na hora que eu vou tirar foto, o paciente já pensa que é pro Instagram. Eu falei, se ele pensa que é pro Instagram, a culpa é sua. Aí eu falei, por quê? Eu falei, porque você tem que explicar a importância pro diagnóstico, meu querido, pro acompanhamento. Então, na hora que você terminou a conversa, você tem que chegar e falar assim, olha, agora nós vamos tirar fotos que são para o protocolo de primeira consulta, que são necessárias para fazer o seu diagnóstico. E dar exemplos. O melhor exemplo que eu dou é quando o paciente... Por quê? Porque quando você motiva e você dá a importância, ele vai todo feliz fazer a foto. Se ele tá achando que é pro Instagram ou que é chato, ele vai achar ruim porque você usa afastador. Aí fala, ai meu Deus, que saco, tô fazendo foto aqui. Quando você justifica, o paciente vai feliz, segura o afastador, fala, ai que maravilha, ai doutora, bate falta, puxa aqui doutora, olha, eu tenho um problema aqui, tem um dente escuro aqui. Então, o que eu utilizo sempre como argumento é, muitas vezes, o controle das recessões gengivais. Então, muitas vezes o paciente vem com recessão, aí eu pergunto. Aí eu falo, você tem alguma fotografia? Você já foi em algum dentista que tenha tirado alguma fotografia? Porque assim, você está com recessão, ok. Mas essa recessão, que é de 2 milímetros, ela se desenvolveu em 10 anos ou ela se desenvolveu em 1 ano? A pessoa não tem a menor noção. Aí eu falei, você não sabe, né? Aí ela, não, porque eu não tiro foto. Eu falei, justamente. Então, nós vamos tirar a foto aqui. Embora você não trate, se você escolher não tratar comigo, se você me ligar daqui 5 anos e pedir essa foto, eu tenho. Se você vier aqui, eu consigo fazer comparações visuais. Existem, lógico, outros elementos de diagnóstico, mas eu consigo ter uma comparação visual rápida para te mostrar. Olha aqui, tá estável. Não há necessidade de tratamento. É diferente de eu simplesmente não ter acompanhamento nenhum e dizer que você tem que fazer um enxerto gengival. Você tem um problema, eu tenho a solução. É o melhor momento? Talvez não, mas se eu propor, você vai fazer. É o tratamento adequado? Muitas vezes não é. Não é o momento daquele tratamento. Você deu essa explicação, o paciente senta, Já acabou, pega já os era, afastadores, abre a boca, vai, doutora, bate. Gosta de tudo. Doutora, que bom. Aí, é assim, é porque eu sempre falo para as minhas alunas que tudo que você fizer, você tem que justificar, você tem que falar. Se você tiver que justificar depois, você está se explicando. Isso, exato. Você tem que falar ali na hora. Olha, eu vou fazer isso, por isso, por isso, por isso. Uma conversa normal. Olha, por isso, por isso, por isso. E sempre você contando uma história. Então, muitas vezes, quando eu vou falar isso, eu dou um nome para essa pessoa. Olha, eu tive uma paciente aqui, se chamava Maria. Ela veio aqui dizendo que um dia ela olhou desse jeito. Eu falo assim, um dia ela olhou, fez uma foto, uma selfie, a gengiva tinha subido. Ela quase enlouqueceu. Veio no consultório, doutora, meu Deus, estou com um problema grave. Aí, eu expliquei para ela a importância das fotos, disse que ia fazer um acompanhamento. Aí a pessoa, é mesmo, né? Ou seja, eu trouxe uma coisa da realidade, eu trouxe uma história que aconteceu e coloquei ali como um exemplo. É porque hoje, nessa era de Instagram, às vezes os pacientes têm realmente essa visão, pode ter, se você não explicar, obviamente, que você está querendo fazer aquela foto para usar em seu benefício próprio, para mostrar alguém, né? Exato. Então... Assim, tem gente que gosta de aparecer, mas não é todo mundo. Tem paciente que não quer aparecer nada. Ainda mais não quer expor um problema dele. Então então voltando para esse trilho, né? Você faz o protocolo fotográfico, depois você faz o exame clínico. O exame clínico, ele é composto pela técnica da verbalização. Aí você fala assim, Carol, que é isso? Que é técnica da verbalização? Técnica da verbalização é simplesmente você verbalizar tudo que você está vendo na boca do paciente. É você fazer um exame detalhado. Então, no curso, a gente tem um documento onde a pessoa vai preenchendo. Então, serve como guia. Muitas vezes, os dentistas colocam do lado e vão com guia. Só que, gente, esse exame, essa técnica da verbalização, ela é baseada no exame que a gente aprende na faculdade. E que ninguém faz. Você já viu o dentista fazer exame oral?
Não faz. É dever dele fazer? Ele aprendeu a fazer. Isso gera muito valor. Então, quando o paciente senta, que você fala, vou fazer o exame extraoral, ele já olha pra você, tipo, que é isso? Exame extraoral. Aí, muitas vezes, ele olha e fala, o quê? Aí você fala, não, olha, eu vou fazer uma verificação aqui na sua região, vou começar aqui pela região do pescoço, vou palpar. E aí, pronto, aí você vai fazendo. Faz o exame extraoral. Faz o exame extraoral, aí depois faz o exame de todos os tecidos adjacentes e por último você vai pro dente. Então assim, o paciente ele fica, meu Deus, você já passou a mão na boca inteira do paciente, já passou, já levantou língua, já passou na mucosa, já olhou tudo. E o que é a técnica da verbalização? É você falar em voz alta o que você está achando. Porque uma coisa é você fazer, outra coisa é você falar que está fazendo. E aí o paciente, ele fica... tipo, eu vou dizer que 80% das vezes, o paciente, ele sai aflito da cadeira. Às vezes, ele não tem nada. Você fala, dente rígido, ele já acha que é um problema. Entendeu? Ele fala, meu Deus do céu, doutora, que tanto de dente rígido desse, não tem nenhum que presta. Aí eu falo, gente, deixa eu explicar pra você. Aí a gente entra na próxima fase. Mas, de fato, é você verbalizar todos os problemas. Você para a sua funcionária anotar. Então. Ela vai anotando. No caso, dentro do consultório, eu tenho 2 TSBs. Uma que é a coordenadora e a outra que é a instrumentadora. A instrumentadora, ela tá me ajudando na consulta. E a coordenadora, ela tem uma mesa dentro da sala, que não é a minha mesa, aonde ela cuida de toda a parte relacionada ao sucesso do cliente ou sucesso do paciente. Então, faz parte do trabalho dela fazer esse tipo de anotação. Então, eu falo, então vai lá, dente, tal, tem isso. E aí eu uso todo o conhecimento, aquele conhecimento básico que a gente aprendeu na faculdade. Se tem inflamação, se tem recessão, se tem sensibilidade, se o dente está girado, se tem cavidade, como é que está a restauração, qual o tipo da restauração, qual é o material, se eu acho que tem problema de infiltração, todas as informações, dente por dente. Fala da língua, de tudo. Fez a técnica da verbalização. Pronto, ele já levanta aflito. Meu Deus, doutor, aí quando você fala, tem cavidade tal, verificar no exame radiográfico, você tem, cara, quando ele sai, ele já levanta assim. Doutora, meu Deus do céu. Aí eu levo ele para o escritório, para ele sentar. Então, e a ideia é essa mesmo, é você mostrar que você faz um exame detalhado, mas é também você... desculpa. A ideia é você mostrar que você fez um exame detalhado, mas é também você criar uma certa ansiedade pro paciente, para ele saber como é que ele vai resolver. Então, ele escuta várias coisas. Ele levanta na cadeira... da curiosidade. Exato. Né? Aí o paciente sai, meu Deus... Ele sai, meu Deus, eu vou tirar todos os dentes e vou ficar sem nenhum dente. Doutora, vai jogar tudo fora. Aí eu sento, não, calma, é porque são muitos termos técnicos que a gente usa, mas a ideia foi essa mesmo. Aí ele senta na cadeira com essa ansiedade, é o momento que eu vou passar os exames necessários. Então, quando você faz isso, que você faz uma boa apresentação, que você segue essa estrutura, na hora do exame, o paciente está absolutamente convencido da necessidade, porque você vai explicar, olha, seguinte, eu avaliei os seus dentes e chegou a hora de eu solicitar os exames para sanar tudo, para resolver todas as questões que eu tenho dúvida. Então, eu tenho dúvida em relação a esse dente. Aí você pega 2, 3 exemplos. Esse dente aqui, a restauração está com sinais de infiltração. Não está descolado, não está solta, mas realmente eu preciso de uma radiografia. Pronto, você falou 1, 2 coisas, o paciente já entendeu a necessidade, ele vai fazer o exame sem problema. Ele fez o exame, você já sai com ele agendado para a segunda consulta. Eu pergunto, qual é a previsão que você tem de fazer o exame? Aí ele já está ansioso, né? Ele, não, faça amanhã. Não, faça essa semana. Eu já deixo ele agendado. Né? Porque você pode perder o time. Então, nessa primeira consulta, Carol, desculpa lhe interromper novamente, você não faz nenhum procedimento, né? Nenhum procedimento. Só se o paciente tiver alguma urgência. Alguma urgência. Não é isso? Muitas vezes... Nem apresenta plano de tratamento, nada. Não fala nada, fica bem caladinha. Nada. Ele só... o objetivo é escutar e passar a forma como eu trabalho. É passar o quanto eu faço diferente. Aí você fala, Carol, você não fez nada diferente. A gente aprendeu tudo na faculdade. Aprendeu. Quem faz? Ninguém. Ninguém faz. Entendeu? Você se diferencia. A gente, né? Você se diferencia porque você está fazendo o que você deveria fazer e que as pessoas não estão acostumadas. Isso. Então é muito simples. Entende? Aí você faz a primeira consulta, solicita, deixa agendado. A interconsulta é o momento onde você pega todas essas informações. Então é o momento onde você pega todas as suas anotações e vira um documento. É o momento onde você pega os laudos radiográficos, tomografia, tudo, vira outro documento junto com as imagens. Você pega todas as fotografias, outro documento. E existe um documento que é de avaliação interdisciplinar. Então, um planejamento que gera valor é um planejamento que tem todas as especialidades. Que você resolve o problema do paciente com início, meio e fim.
Então, quando você faz a apresentação, eu vou colocar o dente, mas eu não sei quem vai fazer o implante. O paciente olha e fala assim, eu vim aqui para resolver um negócio, mas ela me mandou para outra pessoa. Deu outro problema. Ela me deu, ela tirou a responsabilidade dela e falou assim, vai lá e bota o implante, quando você tiver o implante, você volta. Quem é que vai fechar um plano de tratamento desse, gente? Não vai. Então, tem que ter início, meio e fim. Então, nesse momento, é o momento onde você reúne todas as informações. Por quê? Porque tem que ter uma pessoa responsável pelo paciente. Lá no consultório, sou eu que sou responsável pelo paciente. Muitos protesistas, pela própria especialidade, eles assumem esse papel de reabilitação, porque tem uma capacidade diagnóstica muitas vezes maior, entende, consegue trabalhar de maneira interdisciplinar e faz a apresentação do plano. Então, quando eu faço a apresentação do plano, eu não vendo só meu tratamento, eu vendo o tratamento de todos os colegas da clínica. É o que acontece lá na clínica, assim. Gustavo normalmente é o que é responsável por esse planejamento inicial e tem a importância de ter a equipe toda trabalhando ali em conjunto, vendo já os exames dos pacientes, já avaliando, vendo foto, vendo radiografia. E aí, quando você for mostrar para ele o plano de tratamento, você já chega com todas as soluções, né? Tudo. Fica claro para o paciente. Então, esse é a interconsulta onde você reúne todas essas coisas. E assim, dentro da maneira como eu trabalho, que eu converso com as alunas, tem muitos detalhes. Desde você entender da onde esse paciente veio para montar o plano de tratamento dele, se ele veio de uma indicação, se ele viu uma coisa no Instagram e nunca, assim, ele teve contato com informações, mas ele não teve nenhuma prova social. Ninguém chegou e falou, vai lá, olha o meu sorriso, eu fiz, vai lá e faz. Entendeu? Você tem que entender para saber como é que você vai abordar esse paciente na segunda consulta. Então, todas essas informações, elas são importantes. Na segunda consulta, você faz a apresentação do plano de tratamento que segue um trilho. Aí você fala, tem vários documentos que vão ajudando os dentistas a passarem por cada fase. Na segunda consulta, o trilho ele é dado por uma apresentação de Keynote, de PowerPoint. Por quê? Porque você chega e os dentistas, eles são inseguros, eles se sentem envergonhados, eles não querem apresentar valores, porque muitas vezes, eu sou da área da saúde, eu vendo saúde. Eu não posso ganhar dinheiro, né? Diminuiu bastante, eu acho. Não, mas tem muita gente ainda. Isso é uma queixa minha, assim. Eu, por exemplo, tem pessoas que têm essa facilidade, tipo você, Gustavo, tem essa visão empreendedora desde o início, tem essa facilidade da venda, e tem pessoas como eu que teve que desenvolver isso ao longo da vida e que passou um bom tempo, tinha essa vergonha, e Gustavo, ele puxava a orelha mesmo, dizia, vai que tem que passar o preço, tem que fazer valer o seu tratamento, tudo que você estudou, e é só uma virada de mentalidade, né? De olhar de uma nova perspectiva. Tem que ter vergonha de fazer algo errado, né, no paciente. Exato. Tem que ter vergonha de indicar algo que ele não precisa, você tem que ter vergonha de fazer uma propaganda no Instagram que você não sabe executar aquele procedimento. Tem muitos motivos para você ter vergonha, mas vergonha de cobrar um preço justo, um preço honesto. Mas é caro uma restauração. Caro é a restauração que cai, que infiltra, que você perde o dente. Caro é você pagar um preço e ter que pagar de novo depois para refazer o trabalho que deveria ter sido feito antes. Então, tudo tem os dois lados da moeda, né? Nem tudo é só caro. A gente tem que ver o valor que a gente recebe naquilo ali. E eu acho que o que a Carol está falando aqui, no fundo, agregue valor ao que você faz. Quando você fala, você agrega valor ao que você está fazendo, que parece óbvio, mas para o paciente muitas vezes não é. Ele não sabe. E aí quando você fala, quando a auxiliar fala, é 1h30 de consulta, depois é 1h30 de outra consulta. Quando você escuta, você agrega valor ao que você faz e consegue cobrar um valor honesto. Não dá para cobrar também uma consulta de R$500 em 10 minutos de consulta. Aí, de fato, é comum e é natural a pessoa achar caro. Mas quando você entrega 3 horas de consulta, todo esse detalhe que você não terminou ainda, apesar do nosso tempo já estar bem apertado, mas eu quero ouvir que eu acho que essa é a parte principal, né? A hora de mostrar o preço, a hora de dizer assim, agora você já mostra o preço de uma vez, tá aquela folha de você precisa disso, como é que você faz nesse segundo momento? Então, nesse segundo momento, como eu falei, a gente usa uma estrutura de apresentação. Nessa estrutura de apresentação, esse trilho, ele tem 4 slides.
tá? Esses 4 slides tem tudo, sempre. Para todos os casos. Todos os casos. Depois desses 4 slides, você vai entrar com a apresentação específica, que é o quê? É o exame do paciente, é entrar no laudo. Os dentistas não entram no laudo. O paciente fez um exame, o dentista não entrou para ler o laudo com ele. Isso é isso aqui é por isso aqui tem problema, isso aqui não é problema, isso aqui é um achado radiográfico. As pessoas não entram. O paciente faz o exame, ele já chega com papel e o valor. O paciente só bate o olho, caro. Analisei, olha, eu analisei aqui o seu caso. Realmente você tem algumas restaurações quebradas, a gente vai resolver. São 7 cáries, 7 restaurações, tá aqui o valor. O paciente olha e fala, é mais uma restauração. Então eu vou em outro dentista, porque já que é só uma restauração, eu vou em outro dentista e tá tudo ok, eu posso fazer em qualquer lugar. Então, o que acontece? Nesses 4 slides, você tem alguns objetivos. O primeiro objetivo, eu vou falar de maneira, né, que eu falo demais, de maneira objetiva. A gente tá amando aqui, só ouvindo, aprendendo. O primeiro slide é um slide onde você vai relembrar o que você fez na consulta anterior. Então, sempre a gente fala, Carol, sempre eu falo, tudo que você fizer, você tem que falar. Então, você vai voltar na consulta anterior e vai falar, olha, primeiro a gente conversou abertamente a respeito dos seus problemas, depois a gente fez as fotografias, depois a gente fez o exame clínico e eu solicitei os exames. Estou falando de maneira resumida, né? O segundo slide é onde você mostra a forma como você trabalha, certo? Então, você mostra que você trabalha de maneira interdisciplinar. Então, você vai falar, pronto, eu peguei todas as informações da consulta passada e o que eu fiz? Aqui, nós estamos agora na segunda consulta. Você encaixa o paciente na segunda consulta. Como foi que eu fiz para juntar todas essas informações? Eu peguei os exames, eu conversei com as especialidades, a necessidade de fazer um ou outro exame adicional e eu tenho um plano de tratamento. Esse é o segundo slide. E o terceiro slide é aquele onde você mostra a forma como você trabalha. Aí você fala assim, como assim mostrar a forma como eu trabalho? Eu digo que é um slide que mostra a sequência ética de execução. Certo? Esse slide, ele traz uma clareza tão absoluta para o paciente que depois que você explica aquilo, é uma coisa que você vê e você não consegue deixar de ver. Então, toda vez que ele vai em um dentista, que o dentista não segue essa sequência ética de planejamento, ele já vai achar errado. Ele olha e fala assim, não é a doutora Lara. Você tá entendendo? Ele falou assim, não, isso tá errado. Entende? Então, mostra a sequência ética, que é o quê? É você falar para o paciente, olha, dona Joana, eu entendo que você veio aqui querendo colocar laminados, mas primeiro nós vamos tomar conta, que eu falo de tratamentos de educação e saúde, que é o quê? Você arrumar a casa para começar a fazer os tratamentos. Então, você já começa a educar o paciente naquele momento. Por quê? Porque na maioria das vezes, o dentista, ele começa pelo tratamento. Ele não começa pela prevenção. Qual que é a melhor coisa que você vende para o seu paciente? A prevenção, não é o tratamento. Tratamento, curou, não é para ele ficar refazendo. Ele vai ser para o seu paciente de maneira recorrente e feliz e satisfeito pela prevenção. Por quê? Porque ele fez um bom tratamento, ele não tem que fazer mais tratamento recorrente. Ele vai ficar voltando para você várias vezes para fazer as consultas de prevenção. Então, você tem que deixar bem importante, você tem que deixar assim bem claro e mostrar para ele que é muito importante essa parte de educação e saúde. Depois você vem com tratamentos de devolução de saúde, depois tratamentos com devolução de função e depois tratamentos estéticos. Então, você mostra esse trilho para ele. E aí, você vai discorrendo a respeito, em cada um desses, você vai discorrendo a respeito dos tipos de tratamento. Você coloca lá o procedimento que ele precisa dentro de cada um desses blocos. Exatamente. Eu ensinei, eu eduquei. Aí, o quarto slide vem para reforçar essa questão da prevenção. O quinto, não, agora? Não, o quarto. O quarto. Esse é o quarto. Ele vem para reforçar essa questão da prevenção, deixando claro para o paciente que a prevenção é o mais importante e dizendo para ele, olha, por quê? Porque quando você compra um tratamento que tem um valor alto, você sempre fica pensando... E os custos? E os custos depois disso, né? Eu compro um carro caro, como é que eu vou fazer para manter esse carro? Então, você mostra que a prevenção, ela tem um valor, mas é um valor que vai vir de maneira recorrente e que vai fazer parte daquele universo dele de tratamento. Então, são os 4 slides, que são os slides mestres. Depois que você fez essa apresentação dos 4 slides, aí você começa... Um retorna à primeira consulta. O 2
apresenta o plano de tratamento. Não, o 2 você fala como você fez o diagnóstico de maneira multidisciplinar. Que a equipe toda participou. Isso. O 3 é apresentar a sequência ética de tratamento. de execução. Começando com a limpeza, com a educação em E saúde. nunca falar limpeza, né? Isso. Já falei errado, tá vendo? Começar com Porque a gente tá aqui tratamento. entre amigos, a gente fala, né? Começar com tratamento de educação em saúde, cuidando da saúde, depois com as cáries que ele tem, Uhum. para depois Aí, já desde a prevenção, antes dele falar que vai comprar o tratamento, certo? e aí você entra na parte específica, que é o quê? Mostrar o problema, a necessidade do tratamento, ou seja, as consequências. Se você fizer, você vai ter tal resultado. Se você não fizer, você vai ter tal resultado. E as soluções. As soluções é o quê? Como você vai resolver os problemas que ele tem. E aí você vai mostrar planejamento digital, simulações, né? Se o planejamento envolver isso, planejamento digital de implante, tudo. É nesse momento que você mostra. Então, você vai mostrar a parte técnica, a parte específica do negócio, específica e personalizada, porque é voltada para ele. Então, você vai usar... O preço, Carol? E o preço é dessa hora? só por último. Depois que ele viu isso, ainda tem mais 2 coisas que você tem que mostrar. É prova social e prova material. Aí você fala assim, qual a diferença? Prova social é alguém que falou a respeito do seu serviço. Muitas vezes ele vem indicado por alguém e já tem a prova social. Ah, não tem a prova social. Gente, você sempre tem um paciente que você gravou uma coisa. Certo? Que você tem uma foto, que a pessoa mandou uma mensagem para você. Então, por exemplo, eu tenho um áudio de uma paciente que fez protocolo. É um áudio fantástico. Fantástico. Aonde ela tira, no áudio, ela tira todas as objeções que um possível paciente que vai fazer o tratamento tem. Ela já começa o áudio falando. Então, doutora Carol, seguinte, tô mastigando bolacha. Creque, creque, creque. Ela faz isso. Creque, 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 creque. Tô mastigando bolacha. Doutora, não senti nada. É desse jeito quando eu escutei... Autêntico, né? Autêntico. Orgânico. E ela é engraçada. Aí ela fala várias coisas que na hora que eu escutei o áudio eu quase chorei. Eu falei, eu vou guardar esse áudio para a eternidade. Por quê? Aí você mostra para todos os pacientes de protocolo. Eu falo assim, no meio da conversa, lógico que não é uma coisa artificial. Se couber na conversa, eu falo assim, deixa eu mostrar para você. Mostra o paciente, mostra o antes e o depois é a prova material. E a prova social é o áudio dela falando. Aí ela pega e fala. Uma coisa que ela fala no áudio, ela fala assim, doutora, ela fala assim, não tem bolsa, desse jeito, não tem bolsa, não tem sapato, não tem desse jeito. Não tem bolsa, não tem sapato, não tem nada que vai valer o que eu fiz. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. É o sonho de todo dente. Não. Ela falando isso, depois que ela mandou o áudio que eu fui no consultório, eu falei, cara, que áudio lindo. E aí você pede autorização para usar o áudio da pessoa, né? Eu falei, meu Deus, esse áudio, não sei o quê. Então, você vem com a prova material e com a prova social. Tá? De uma maneira assim, se couber, você coloca. Se não couber, você não vai forçar. E aí, pra gente encerrar, porque o tempo já está esgotando. Isso, e pra pra dar encerrar. aquele gostinho assim. Você vem. Nossa, o grande finale. O preço, Você dá de até uma eu já tô vez o ansiosa para preço. saber o preço desse tratamento. Você dá em papéis separados? Como é que você faz? Então, normalmente, o que eu faço? O preço, ele é dado... Carol, você imprima, certo? Quanto mais você facilita a vida do paciente para ele fazer comparações, melhor. As pessoas ficam com medo. Ah, eu não vou dar porque ele vai levar noutra clínica, ele vai comparar, ele vai ver os procedimentos. Maravilhoso. Ele tem que comparar mesmo. Porque o dinheiro é suado. Então, ele tem que comparar e vir com certeza. Doutor, eu quero fazer com você. É o melhor paciente. Paga bem, não dá trabalho, tem uma experiência boa e sai falando bem de você. Então, eu entrego a previsão impressa. Aí você fala, Carol, mas como? Você mistura todos os procedimentos, você coloca de maneira detalhada? Eu não falei para vocês que a gente usa um slide que tem a sequência ética de execução? Uhum. A sequência dos planos de tratamento, das previsões de valores, elas seguirão a mesma sequência. Então, primeiro você vai vir com procedimentos de adequação do meio, todos em uma previsão. Procedimentos restauradores, que é uma devolução de saúde, outra previsão. Procedimentos que envolvem devolução de função, implantes, ortodontia, outras previsões. Procedimentos estéticos é outra previsão. Quando você faz isso, o paciente, ele entende que ele tem etapas, ele entende que ele pode tirar um pedaço, que ele pode colocar outro pedaço. Entende? Por quê? Porque é muito melhor você vender 3 mil do que você não vender nada. Num tratamento de 10, se você vender 3, você vendeu alguma coisa. Uhum.
paciente saiu satisfeito, ele volta. Entende? Então, você tem que dar a oportunidade do paciente e você tem que ajudar esse paciente a escolher qual que é a melhor sequência. Então, você fala, isso aqui. Aí ele pergunta, doutora, tá certo, mas eu não sei, eu achei o valor que ainda não tá cabendo no meu bolso. Aí ele fala, e se dá para tirar o clareamento? Claramente, você tira o clareamento, o paciente vai entender, reduz o valor, você vendeu o tratamento inteiro. Entende? Ou então, não, doutora, esse mês eu vou fazer essa parte. No próximo mês eu vou fazer essa parte. No outro mês eu vou fazer essa parte. E na hora que você vai fazer a descrição, eu já vi muita gente falando assim, você coloca os procedimentos e no final você coloca só um valor. Para mim isso é um erro. Dessa maneira que você está falando, você está sendo muito sincera, né, com o paciente. Não tem nada escondido. Isso. Quer comparar quanto que é uma restauração e quanto outra? Porque não é isso que vai fazer ele comprar. O que vai fazer ele comprar é a verdade que você utilizou durante a apresentação, o seu interesse genuíno naquele caso e, lógico, a sua capacidade de resultado. Entendeu? Eu chamo de coisas que são intangíveis. Então, na hora que você está apresentando o seu valor, ele tem o preço e tem todas essas questões intangíveis. Então, eu coloco absolutamente descrito. Eu não coloco no nível de detalhe, tipo, porque eu já vi muito, muito detalhado que às vezes confunde o paciente. No sentido assim, coloca um núcleo metálico fundido feito de... Entendeu? Quando é muito detalhado também não. Você coloca o quê? Coroa, núcleo metálico, ok. Implante, a pessoa coloca até os componentes dos implantes. Quando você coloca os componentes do implante, é coisa demais. E aí você começa a esmiuçar demais, o paciente não entende. O que você tem? O que ele vê na boca? Ele vê o componente? Não. Não, é. Então tá dentro da coroa. E assim, essa forma de separar também, eu acho que é uma forma de você inconscientemente falar assim, você pode escolher fazer tudo, fazer uma parte, fazer só o começo, e quando você põe um papel único, aqui na cabeça dele é ou eu faço ou não faço. Ou é tudo ou é nada. Ou é tudo ou é nada, né? Quando você separa, você dá na cabeça dele assim, eu posso fazer tudo, ou uma parte. Não passa pela cabeça, a princípio, vou escolher outra pessoa. Ele pensa ali nas opções que ele tem. Quando você dá só um papel com o valor inteiro, ou eu faço com ela, ou eu vou procurar outra pessoa. Então, eu acho que é fantástico essa separação. Eu queria, inclusive, passar mais uma hora aqui conversando, né? Mas eu aprendi muito. Vocês viram que eu falei quase nada hoje, porque eu tô aqui como aluna mesmo. Assim, eu aprendi muito com Carol. Com certeza, a primeira consulta vai mudar depois de tudo que ela passou pra gente. Com certeza. E, assim, infelizmente não dá mais tempo pra gente continuar, né? Carol, ela tem muito conteúdo, tem muito conhecimento. E para quem quer, Carol, então gostou do que você falou e quer entender mais como é que funciona, você tem um Instagram, como é que as pessoas lhe acham. E os agradecimentos finais aí, porque infelizmente nosso tempo já se esgotou. Todas essas informações que eu ajudo dentistas a melhorarem a sua performance com habilidades que não são técnicas estão no meu Instagram. O Instagram é específico para isso, porque eu tenho 2, mas o que importa aqui para vocês que são dentistas é o Instagram Caroline Nobre Odonto. Então vocês podem entrar e no link da bio lá tem todas as informações a respeito do curso. Tem um nome esse? Método Dentista Ouro. Método Dentista Ouro. Então fica a dica aí para você, nosso colega dentista, Método Dentista Ouro, feito pela doutora Carol Nobre, depois de toda essa jornada aí de aprendizados, de montar clínica, de montar scripts, ela condensou tudo isso num método muito legal. Parabéns pelo seu projeto. Nessa 1 hora aqui de podcast já deu para aprender muito, então vocês fiquem aí imaginando o que você pode aprender no resto do curso, porque realmente foi fantástica aqui sua explicação sobre essa primeira consulta, Carol. A gente gostou demais. E para você que gostou também da parte que ela falou, planejamento digital, eu vou vender meu jabá, vou vender meu peixe, vou aproveitar essa levantada de bola. Eu tenho também meu curso de odontologia digital, que eu ensino você a fazer esses planejamentos digitais. Seja planejamentos digitais do sorriso, para facetas, para lentes de contato, para resina. Sejam trabalhar com scanner, trabalhar com odontologia digital, com impressão 3D, com protocolo impresso. Enfim, uma infinidade de possibilidades que você pode até atender, melhorar a experiência do seu paciente, melhorar essa primeira consulta. Você pode escanear o paciente, e aí como é que eu faço, né? Eu vou aplicar muita coisa que eu aprendi com você hoje na consulta e posso também lhe ensinar algumas coisas que eu faço que eu acho que agregam muito, que é usar o scanner intraoral na consulta, além da foto, escanear o paciente e mostrar no 3D tudo que ele tem. Eu acho que fica até melhor. É bem legal. E o scanner hoje, para o que muita gente não acredita, não é tão caro assim. Tem scanner que com R$ 1.800 você paga, você dividir com um colega, uma passada de R$ 900, dá para pagar.
Se você fizer conta do retorno que ele pode lhe dar, eu tenho certeza que essa conta fez, tá certo? Carol, muito obrigado. Eu que gostaria de agradecer. De verdade, você trouxe muito conteúdo pra gente. Já passou o Instagram profissional, se quiser passar também o pessoal, para quem quer lhe encontrar, é o Doutora Carol Nobre. Tá Meu lá amor. pros Para quem chegou por Carol, como é que ele encontra? Para quem chegou aqui através de doutora Carol, o meu Instagram é LaraGuiaM, lá tem ortodontia, tem odontologia, tem harmonização agora e um pouquinho da blogueiragem que não pode faltar. E para quem quer também conhecer mais sobre o que eu faço, sobre o Elo Dentalcast, sobre blogueiragem não tem, mas tem família, tem odontologia digital, tem muita coisa. Gustavo Cavalcante F _. Eu ainda não fiz 2, eu tive coragem de fazer 2 Instagrams, então tá misturado, tá? Tem família, tem odontologia digital, tem tudo, tá certo? Mas eu tô tentando aí fazer talvez um close friends, a gente tá pensando em estratégias só para você, meu amigo dentista. Muito obrigado, Muito espero obrigada, que vocês Obrigada, gente. mandem Muito isso obrigada. para os colegas, aviãozinho, curtida, que foi muito legal. Até a próxima.